E se você já ouviu falar sobre o Versalhes, aquele fundo imobiliário que custava na casa dos seus R$ 10, hoje, nesse exato momento, você deve estar apavorado, assustado, achando que é o final do mundo, porque simplesmente no último mês ele está caindo mais de 20%. E o que você sempre escuta? Os fundos imobiliários, no geral, eles acabam sendo menos voláteis do que as ações, só que não é com todos os fundos, tá? Quando o pessoal fala isso é pegando uma média, só que quando você pega aqueles fundos que tem, sabe aquela pimentazinha ali, tem alguma coisinha por trás ali das coisas. Então, o que acaba acontecendo? Que quando o mercado vira, o pessoal já não começa a gostar tanto desses fundos que eram tão arriscados. É isso que acontece. Os fundos caem 5, cai 10, cai 20%. E não é somente o preço, também cai o dividendo. Então, se você quer saber o que está acontecendo com o Versalhes realmente, fica nesse vídeo que eu vou te explicar, porque o motivo é mais simples do que imagina. Só que antes da gente continuar com esse vídeo, você precisa se inscrever neste canal se você gosta somente de dividendos, proventos e fundos imobiliários. Se você não gosta de dividendos e ganhar dinheiro com os seus investimentos sem precisar você trabalhar, você não precisa se inscrever. Agora, se você gosta de ganhar dinheiro ali através de uma renda passiva, colocando o seu dinheiro para trabalhar para você, você precisa se inscrever, que este canal é feito para você. Agora vamos deixar de enrolação, vamos apresentar os motivos da queda do Versalhes e como que anda o fundo e se vale a pena ele ou não, se você deve se preocupar com ele. O primeiro ponto é que o Versalhes hoje está custando aproximadamente ali 7,11, tá? Depende de quanto que você está vendo esse vídeo. Nesse exato momento, estou gravando o vídeo 2 horas da manhã, então o mercado está fechado, então o preço dele está travado. Só que quando a gente abre o histórico dele um pouquinho maior aqui, a gente consegue ver que somente no mês de janeiro ele tem uma queda de mais de 22%. E por que que está acontecendo essa queda? Eu já vou logo resumindo aqui para vocês. Muito provavelmente é por conta de um efeito manada. Vários fundos imobiliários estão sofrendo ali com a alta da Selic, vários fundos aí que tinham um risco maior, como é no caso do Versalhes, que eu vou mostrar para vocês no relatório gerencial, você vai acabar percebendo que o pessoal simplesmente começou a se desfazer dessas cotas. Ainda nesse momento, não é momento para se desesperar, é mais um efeito manada que está puxando essa queda do que realmente um motivo ali apresentado para o seu relatório gerencial. Por que eu falo isso? No mês de dezembro, eu vou mostrar para vocês, tá? No relatório gerencial, a própria ali gestora fala que os CRIs ali do Versalhes estão adimplentes, então eles estão recebendo dinheiro. Então não faz sentido o fundo cair mais de 20% em um único mês. A não ser que o mercado simplesmente acordou, viu que tem um risco maior e que todo mundo agora resolveu se desfazer dessas cotas. Ou então tem uma segunda teoria ali que o pessoal acaba brincando, é de que já saiu algumas informações do próximo relatório gerencial e que vai vir uma bomba ali no ventilador. O que pode não ser verdade, porque, querendo ou não, ainda não foi divulgado o relatório gerencial do mês de janeiro. E é somente nele que a gente vai entender se realmente houve vazamento ali de informação ou não. Então essa teoria eu acabo mais descartando, acreditando mais no efeito manada. Mas agora, e sobre o Versalhes? Vale a pena você manter as cotas deles ou não, tá? E qual o nível realmente de risco dele? Para a gente falar aqui do Versalhes, vamos apresentar algumas informações básicas. Ele é um fundo aquele ali na base de R$ 10, tá? Então é muito negociado, a sua liquidez diária vai ser lá na casa do chapéu, como a gente já está acostumado a ver isso. O seu último rendimento foi de 7 centavos com dividendo yield de 0,78%. Lembrando que, se você considerar o último rendimento com o preço atual, vai dar ali quase que 1%, tá? O seu patrimônio líquido é de 300 milhões, não é um fundo tão grande assim, mas não é um fundo pequeno, né? 300 milhões é um fundo razoável. O seu valor patrimonial é de 10,42, sua rentabilidade no mês está de menos 0,33. Lembrando que essa rentabilidade no mês está pegando o mês de fevereiro e não o acumulado do mês de janeiro, que o mês de janeiro que realmente despencou o fundo. Hoje ele está sendo negociado na casa dos seus PVP ali de 0,68. Então ele está hoje com um bom desconto em relação ao seu valor patrimonial. Só que o que está acontecendo para ele ter
um desconto tão grande assim? Primeiro ponto é o efeito manada e o segundo é que ele tem realmente um risco maior do que os outros fundos. Não significa que ele tem um risco maior que esse risco vai se concretizar, só que é uma possibilidade. Agora vamos olhar o dividend yield do Versalhes. E a gente sempre fala muito uma questão de risco e retorno. Então, por o Versalhes ter um risco lá em cima, tem vários CRIs subordinado, tem vários CRIs IPCA mais 10, mais 11, mais 12. Então adivinha o que vai acontecer com o retorno do Versalhes? O retorno dele vai ser lá em cima. Tanto que nos últimos 12 meses ele está com um retorno aqui de mais de 18%. Então quando você olha para um fundo imobiliário e vê que ele paga muito acima da média, cara, você tem que ter ali o bom senso e já desconfiar de alguma coisa. Que esse fundo ali tem alguma pimentazinha ali a mais, tem algum tempero ali a mais, tá fazendo algumas operações ali de frente do mercado. Porque tá todo mundo ali em fundo de papel conseguindo 12, 13, 14, 15%, aí você pega um que consegue 18, 19%, cara, tem coisa errada. Então, como que você descobre isso? Abrindo o relatório gerencial do Versalhes. E abrindo o relatório gerencial do Versalhes do mês de dezembro, porque janeiro ainda não saiu. Então toda essa queda que está tendo ali em janeiro ainda não tem uma explicação, é mais um efeito manada do que realmente uma explicação. E aqui eu tenho um comentário do gestor, tá? Que eu queria aqui pegar para vocês, olha. Em dezembro, todas as operações do fundo encontram-se adimplentes. Então, o fundo ali tem alguns CRIs ali que tem uma parte ali inadimplente, que não está recebendo dinheiro? Sim, isso é verdade. Porém, todas as operações estão adimplente. Então, se tiver alguma operação ali que quebrou de vez, não vai receber nada, não vai conseguir acionar garantia, vai ter que acionar ali uma garantia ali especial, o gestor vai estar colocando logo de cara. Então, o fundo não tem esse motivo de cair mais de 20% em um único mês, a não ser que ele tenha divulgado alguma informação ali por debaixo dos panos. Mas eu acho muito pouco provável isso, tá? Prefiro não acreditar nisso. Ah, mas Gabriel, você olhando para a DRE do Versalhes, não tem algo de estranho ali? Ele não costuma pagar ali, geralmente, mais do que ele realmente lucrou no mês com as suas operações? Ele está pagando mais do que o lucro que ele obteve? Sim, isso acontece, tá? Só que se você observar bem, isso acontece não é do mês de dezembro, tá? Não é do mês de novembro, é desde janeiro do ano de 2022, tá? Então aqui tem os últimos 12 meses e vira e mexe, ele acaba pagando mais do que lucra no mês. Então isso não seria um outro motivo para que o Versalhes caísse mais de 20%. E o tipo de alocação? O Versalhes investe primordialmente em CRIs, porém ele também tem um pouco de FIIs. Então ele tem 83% hoje do seu patrimônio líquido em CRI, tem um pouquinho em FIIs de 10% e um pouquinho em caixa. A maior parte deles está em hotelaria, residencial e comércio. E também aqui tem uma outra parte legal, tá? Que é a alocação. Então se você pegar o IPCA aqui do fundo Versalhes, qual a curva dele ali, qual o ganho dele, o spread dele? É IPCA mais 11. Olha, você não precisa ser um gênio ali das contas para fazer uma conta rápida. Imagina só, se o IPCA sobe na casa de 10, 11, 15% ao ano e tem mais esse spread aqui de 11%, cara, o devedor ali, o credor, vai estar simplesmente tendo que pagar uma dívida ali de 20 e poucos por cento ao ano. Poucos credores ali, poucos CRIs vão conseguir sobreviver por conta disso, se isso realmente acontecer. É pouco provável que a inflação suba ali na casa dos 15% de um mês para o outro? Sim, mas se acontecer, saiba que os fundos de papéis, em geral, que são mais arriscados, vão sofrer demais. Gabriel, mas por que você fala que ele é mais arriscado? Se você observar essa taxa aqui de IPCA mais 11 e GPM mais 14, você já vê que é uma taxa um pouco acima do mercado. Só que o porquê que ele tem essa taxa média um pouco acima do mercado? Por conta dessas classes aqui, ó. Essa parte dele de 37% dos seus CRIs subordinado. O que significa uma cota de CRI subordinada? Que na hora da preferência ali de recebimento de um calote de algum CRI, você não vai ter preferência de receber as garantias. Então vamos supor que o CRI ali que você tenha deu algum default, que você simplesmente deu calote. O CRI deu calote ali, agora virou pó, não vai distribuir mais dividendo, não vai estar pagando fundo, o CRI simplesmente deu ruim. O que vai acontecer? Geralmente esses CRIs têm alguma garantia, ou garantia do terreno, garantia do imóvel, algum tipo de garantia. Só que essas garantias vão ser primordialmente ali
pagas a quem tem cota sênior. Então, quem tem cota sênior, como é no caso aqui de quase 60% do fundo, o que vai acontecer? Vai ter preferência de recebimento das garantias. Agora, se você tem cota subordinada, você tem que esperar todo mundo que tem as cotas sênior receber para depois você tentar receber. Então, se você tiver cotas subordinadas e você tiver calote no CRI, simplesmente você dançou, tá? Muito provavelmente você não vai conseguir receber todo o dinheiro. Então, quando a gente olha para um fundo ali que tem muitas cotas subordinadas, é um fundo que tem um risco bem maior. Então, quando você olha para um fundo que tem mais cota sênior ali, então é um fundo ali que, querendo ou não, tem ali uma segurança um pouco maior. É claro que vai depender também dos credores. Então, se você pegar um credor ali que tem um rating ali de AA, então beleza. Agora, se você pega um credor ali que tem um rating C, que é um rating lá embaixo, cara, se der algum problema nesse CRI ali, ou se até mesmo a empresa do cara ali, ou a parte ali de securitização tiver algum problema, simplesmente dançou, tá? Mas acontece. Agora, eu tenho que te perguntar para vocês têm o Versalhes ou não? E se vale a pena essa sua questão de risco-retorno? Gabriel, vale a pena ou não? Tudo depende da sua carteira de investimento. Eu não tenho Versalhes, porém eu tenho um fundo mais arriscado que é o do HCTR11. Então, todo mundo ali pode colocar esses fundos um pouco mais arriscado em carteira. É claro que você precisa ter ciência disso. Lembrando que o risco existe, sim, só que às vezes a cota do fundo cai tanto que mesmo com o risco lá em cima acaba se tornando atrativo a questão do risco e duplo retorno. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e comenta aí pra gente o que você está achando sobre a performance do Versalhes e o que você achou desse vídeo. Valeu, falou!